Agora vamos falar sobre o princípio do jejum. Vocês querem aprender um pouco mais? Vamos lá, vamos ler essa parte, que é importante. Agora você vai aprender algo poderoso. O princípio do jejum. O jejum, em sua essência, é o ato de abster-se de alimentos ou algo que tem valor por um período de tempo para se concentrar em Deus. Não é simplesmente uma privação física, mas uma entrega espiritual, onde se busca humilhar a carne para fortalecer o espírito. O jejum é uma forma de colocar Deus em primeiro lugar, retirando as distrações e focando em sua presença. Aleluia. Então, o jejum é você se abster de alguma coisa. Às vezes é necessário você fazer o jejum de língua. É ficar sem falar um período de tempo. E é um negócio difícil, né? Quem tem ansiedade na língua é problema. Tem necessidade de se expressar. Então você tem que fazer um jejum de língua. Que é chamado de jejum de palavras. Você arrancar algumas palavras da sua boca, do seu dia a dia. Isso é um jejum de palavras. Você fazer o jejum físico também. De se abster. Isso é ele puxando alguma coisa aí. Você se abster de uma alimentação de um período de tempo de 1, 2, 3 horas, 5 horas, 6 horas, 12 horas de jejum, para que você alcance um nível de intimidade com o Senhor. Esse é o jejum. Só que você não pode simplesmente fazer um jejum e não ficar na comunhão com Deus. Fazer jejum ali, não, eu tô aqui, você tá só fazendo, passar fome. E se você fizer só, não, eu vou me abster aqui, aí você não ligou sua mente com Deus. Você não conversou com o Espírito Santo. Na sua mente ali, sua ação ali. Você está fazendo seu serviço, né? Trabalho não, que ninguém quer mais comer. O serviço. Você está ali fazendo o seu serviço, sua atividade. Do seu dia a dia. E simplesmente você não fala com Deus. Você só passou uma privação de horas para a sua carne. Nada mudou. Mas se você abrir o jejum da forma correta, abrir o jejum ali, orou, Pai, eu abro o meu jejum. Para esse motivo, eu quero alcançar do Senhor um nível de intimidade, um nível de relacionamento pela minha vida espiritual, pela minha vida financeira. Aí você abre o jejum. Depois da hora que você fecha, você vai lá e fecha o jejum. Pai, muito obrigado que eu passei esses momentos com o Senhor de comunhão e alguma coisa vai mudar na minha vida. Muito obrigado, Espírito Santo. E você encerrou ali aquele jejum pelaquela causa específica. Aleluia. Então você precisa fazer o jejum de forma específica, detalhada. Não dá para você fazer o jejum de qualquer jeito, porque senão você vai ter uma privação de fome. Ou você fez um jejum desse aí que os famosos faz. Você pode purificar as suas células, as toxinas do corpo, de tudo que você come, os radicais livres que vêm junto com a alimentação. E nós daqui não usamos mais o suco de aloe vera para arrancar esses radicais livres do nosso corpo. E vai passando o tempo, nós precisamos fazer o jejum ao ponto que o Senhor ele vai purificar a nossa carne, nossa célula, nossos órgãos e vai purificar a sua mente através do jejum. No jejum, há uma renúncia de desejos naturais, como a fome, para que o desejo espiritual de intimidade com Deus seja saciado. O objetivo principal de um jejum é aproximar-se de Deus, buscando sua orientação, consolo ou intervenção em situações específicas. Também é um momento de arrependimento e busca por renovação espiritual. Principais objetivos do jejum: humilhação diante de Deus, Salmo 35:13. Jejuar é um sinal de que estamos nos humilhando perante o Senhor, reconhecendo a nossa dependência total dele. Buscar discernimento e direção, Atos 13:2
e 7. Muitas vezes o jejum é acompanhado de oração intensa para buscar a direção de Deus em momentos importantes. Intercessão, Neemias 1:4. O jejum também é uma forma de interceder por outras pessoas ou por situações difíceis. Arrependimento e purificação, Joel 2:12. No Antigo Testamento, o jejum muitas vezes estava associado ao arrependimento e à busca de purificação espiritual. Aleluia. Então, o jejum, ele vai te colocar mais próximo do Senhor. O jejum é um nível de você humilhar a sua carne. E quando você jejua, o dom de discernir os espíritos vai aflorar na sua vida. Para você entender melhor. Paulo ele chega em uma certa cidade e tem uma mulher 3 dias profetizando, dizendo que ele era um homem de Deus. E Paulo, no 3º dia, ele foi lá e repreendeu: saia dela, Satanás. Nunca mais essa mulher profetizou. E ali o fanfarrão que ganhava dinheiro com aquela profetisa do mal chamou as autoridades da cidade e mandou prender Paulo. Está na Bíblia, está em Atos. É só você fazer a leitura. Então, o que acontece? Um dos apóstolos tinha o dom de discernir. E quem tinha o dom de discernir é aquele que orava mais tempo em línguas. E ele mesmo falou: eu oro mais do que todos vós em língua. Então, se você não tiver o dom de discernir os espíritos, simplesmente você vai se passar. Você vai achar massa. É por isso que tem muitas igrejas que profetizam demais. E tem profecia que é do mal. Mas ela não fala em português, senão a pessoa vai dizer: está repreendido. Ela fala em Yorubá, a língua dos orixás. E aí, se você não tem o dom de discernir, aí você amém e abraça e leva o mal sobre a vida da pessoa. Mas graças a Deus, o Espírito Santo foi tão bom conosco que ele não nos colocou nessas igrejas do roda. Ele nos colocou em um lugar que a gente fica que nem Atos 2, assentado na congregação. Ouvindo. Você está entendendo isso? Então, que se você não tem o dom de discernir, você tem que pedir. Uma vez um cidadão, já contei isso aqui, mas é na linhagem do que nós estamos falando. Ele vinha subir na ladeira, aí eu olhei ali, olhei assim, eu vi o anjo da morte nele. Eu falei: ali é ladrão, tá armado. Aí ele veio subindo, quando chegou perto de mim ele puxou a arma. Ele marcou a sentença de morte dele. 7 dias depois ele caiu na bala. Não é para se vangloriar. E aquele período era o tempo que eu andava mais em jejum. Mais em jejum. Era o ponto que, se você falasse alguma coisa comigo assim, no telefone ou pessoalmente, Deus trazia tudo, assim, rasgado. Eu ficava 90 dias de jejum, direto. Todo dia eu fazia o jejum. 2, 3 horas de relógio de jejum. Direto. Era falar de Jesus, eu via ser liberado fogo, poder da minha vida. E aí que eu não estava nesse nível de intimidade hoje relacionado à vida no Espírito. Eu não conhecia a vida no Espírito. De falar com o osso: abra seu ouvido e cole agora em nome de Jesus. E o osso colava. Colou dessa mão, colou do rapaz. Você precisa andar
Você tem que decidir andar nesse nível. O se abster é isso. É você fugir de ficar nessa fanfarra que tá tendo aí. O mundo todo dia tem uma fanfarra nova. Você tem que decidir. Você vai andar em poder ou você vai querer andar como todo mundo? Dando risada, joga o passinho pra lá e tchá, tchá, tchá. Pronto. Massa pra você. Não vai mudar nada na sua vida. Você vai ser um comum. O cão não vai lhe perdoar. Toda hora você vai ter um problema. Toda hora vai ter uma dor no seu corpo. Toda hora vai ter alguma arte. Mas se você decidir andar com Deus, o mal não lhe toca. Você vai estar estampado na sua face, no seu corpo, o sangue de Jesus. Nenhuma maldição lhe pega, praga nenhuma chega na sua tenda, porque você está andando alicerçado com o Todo-Poderoso. O inferno vai ter que bater continência para você. Aleluia. O jejum na Antiga Aliança, para você entender. Na Antiga Aliança, o jejum era uma prática muito comum e tinha uma forte ligação com o arrependimento, a intercessão e a preparação para a presença de Deus. Os israelitas jejuavam em tempos de crises nacionais, guerras, calamidades ou para demonstrar arrependimento diante de Deus. Aleluia. Característica do jejum na Antiga Aliança. Era arrependimento nacional, clamor por socorro divino e conexão com o luto. 3 coisas que aconteciam na Antiga Aliança. Então, vamos falar dela. Arrependimento nacional. O jejum era frequentemente observado como um ato coletivo de arrependimento. O dia da expiação do Yom Kippur, por exemplo, incluía jejum e humilhação diante de Deus. O Levítico 16, 29 e 31. Eu já fiz esse jejum do Yom Kippur, que são 24 horas. Mudou minha vida. Isso aqui apaga até o escrito de morte, que é direcionada para o ano que vai entrar. Um ano que vai entrar em seguida é anulado no Yom Kippur quando você faz. Imagine aí. Então, quão poderoso que é isso. Por isso que a vida de Silvio Santos mudou. Entendeu agora? Esse camelô se tornou um dos homens mais respeitado e amado dentro da nação brasileira. E ele é judeu e a esposa é evangélica. Aleluia. Clamou por socorro divino. Nos tempos de guerra ou desastres, como em 2 Crônicas 23, o jejum era convocado para clamar por ajuda e intervenção divina. A conexão com o luto. O jejum era frequentemente relacionado ao luto e à tristeza, como vemos em 1 Samuel 31, 13, quando os israelitas jejuaram após a morte de Saul e seus filhos. O jejum na Antiga Aliança muitas vezes era rígido, externo e visível, sendo uma prática pública de humilhação e arrependimento, visando demonstrar obediência às leis de Deus. No entanto, Deus constantemente lembrava a seu povo que o jejum não era apenas uma prática externa, mas deveria vir acompanhada de uma transformação interna de coração. Em Isaías 58 aborda exatamente essa questão. O povo jejuava de forma religiosa, mas sem mudança de coração ou de comportamento. Deus os repreendeu, dizendo que o jejum que ele aceitava não era apenas o ato de abster de comida, mas de praticar a justiça e cuidar dos necessitados. Isso é na Antiga Aliança. E o jejum na Nova Aliança? Na Nova Aliança, o jejum continua a ser uma prática espiritual importante, mas a sua essência é elevada e mais claramente entendida à luz de Jesus Cristo. Jesus ensinou sobre o jejum em Mateus 6, 16, 18, mas o foco está na pureza do coração e na busca por intimidade com Deus, ao invés de uma prática ritualista ou de aparência pública. Característica do jejum na Nova Aliança: intimidade com Deus. O jejum na Nova Aliança é menos sobre sacrifícios externos e mais sobre cultivar o relacionamento mais profundo com Deus. Jesus ensinou que o jejum não deve ser feito para impressionar os outros,
mas deve ser uma expressão de devoção e desejo de estar em comunhão com o Pai. Por isso que ele manda lavar o seu rosto. Para ficar alegre, não ficar lá, eu tô com fome. Não, ele está falando, lave seu rosto, para que você não venha demonstrar que você está em jejum. Transformação interna, diferente do jejum na antiga aliança, que às vezes era observado apenas externamente, o jejum na nova aliança envolve uma transformação do coração. Jesus criticou os fariseus por jejuarem para serem vistos pelos homens, dizendo que a verdadeira prática deve ser secreta e diante de Deus. Mateus 6, 16, 18. Esperança. Na vinda de Cristo, Jesus disse que seus discípulos jejuariam quando o noivo lhes fosse tirado. Marcos 2, 19 e 20. Isso aponta para o jejum como uma prática de saudade e expectativa pela segunda vinda de Cristo. Guia espiritual. No Novo Testamento, vemos o jejum sendo usado para buscar a direção de Deus, como em Atos 13, 2, 3, quando os apóstolos jejuaram e oraram antes de enviar Barnabé e Paulo em missão. Aleluia. Estamos encerrando. O jejum e a graça de Deus. Na nova aliança, o jejum não é uma prática legalista ou obrigatória para agradar a Deus ou para obter sua misericórdia, mas é uma disciplina voluntária motivada pelo desejo de nos aproximarmos mais de Deus. A graça de Deus nos sustenta e nos permite jejuar de forma eficaz, sabendo que já temos o favor dele por meio de Cristo. Então você jejua, mas você jejua sabendo, eu já tenho o favor de Deus sobre a minha vida. É por isso que a gente fala, né? Que as nossas dívidas estão pagas, todas elas. Está sobrando dinheiro, que nós somos prósperos. Fala. Essa frase é uma parte que Timóteo pega e reformulou e trouxe. Você não vai achar na Bíblia, porque o que ele fala aqui? Minhas dívidas estão pagas. É Cristo na cruz, no Calvário. É entender a obra da crucificação. Minhas dívidas estão pagas, todas elas. Então tudo que eu pecado agora para frente não é mais para andar em pecado. Mas a gente vai cometer algum pecado no olhar, no falar. Pecados comuns. Vamos cometer. Aí a palavra está dizendo o quê? As minhas dívidas estão pagas, todas elas. Até depois do fim. E agora ele fala, está sobrando dinheiro, porque a palavra confessada vai gerar um nível de mudança e transformação na sua mente ao ponto que você vai prosperar. Financeiro e espiritual. Está sobrando dinheiro. Aí agora ele fala, porque eu sou próspero. Agora você se tornou próspero. Você se tornou a própria bênção. Você se tornou o que Abraão disse. Deus falou, se tu uma bênção. Então, enquanto eu não me torno uma bênção, eu não se torno próspero, eu não ando em saúde divina e eu também não tenho minhas dívidas pagas. Diferença entre o jejum na antiga e na nova aliança. Aspecto, jejum na antiga aliança. Motivação, arrependimento, clamor, nacional, intercessão e coletiva. O jejum na nova aliança, intimidade com Deus, transformação interna, expectativa da vinda de Cristo. O jejum agora na antiga aliança é de forma, é coletiva, pública, associada a rituais. Na nova aliança, qual é a forma? Pessoal, privada, feita em segredo e sem exibição. Não mostra ninguém. Eu sou você e Deus. Qual é a ênfase que o jejum na antiga aliança traz? Humilhação exterior e obediência à lei. O jejum na nova aliança, qual é a ênfase que ela traz? Transformação do coração em busca da vontade de Deus. Então, se você guarda o coração, você vai ser transformado no coração, você vai agora entender qual é a vontade de Deus, porque você meditou na palavra. Relacionamento com Deus, o que é que o jejum traz na antiga aliança? Baseada na obediência à lei e a aliança de Moisés. O relacionamento com Deus na nova aliança é baseado na graça e no relacionamento pessoal com Jesus. Ou seja, além de você se relacionar
Com a graça, você agora vai ter proximidade com Jesus. Você vai entender o que é a obra salvífica. Tá certo? O propósito final do jejum na antiga aliança: clamor por intervenção divina, demonstração de arrependimento. Propósito final do jejum na nova aliança: alinhamento com a vontade de Deus, busca por direção espiritual. O jejum em ambas as alianças é um meio de nos humilharmos diante de Deus, mas na nova aliança ele ganha uma dimensão mais profunda, enraizada em um relacionamento íntimo com Cristo e na graça que ele nos oferece. Na nova aliança, você vai ter uma renovação na sua mente espiritual e física e ter uma transformação no seu corpo, porque você vai receber a saúde de Cristo. Tá entendendo agora isso aí? Ele vai mudar o seu corpo. Mas só muda se mudou a mente, se você confessa a palavra. Se você dá de um papagaio empolgado por aí, não, mas ele falou que eu tenho, aí briga com Deus ainda. Ele mandou você ter um relacionamento com Deus, relacionamento com Jesus e intimidade com o Espírito Santo. Aí você vai entender todo o trajeto que Jesus percorreu para que você ande em saúde divina, para que você ande por fé, para que a sua visão abra, para que você ande em poder, porque você vai aumentar o nível de intimidade com o Espírito Santo ao ponto que ele vai liberar poder dentro de você. Você não vai ver um negócio que vem de fora e pega você assim, não. Vai vir de dentro de você, porque você vai desbloquear aqui dentro. Você tá lá, você tá orando em outras línguas, orando em outras línguas. Aí vai sair aqui, vai desbloquear um negócio aqui dentro de você. Você vai perceber que desbloqueou algo, aí você seja curado. E aí você vai ouvir. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Faça isso.